O juiz Sérgio Moro pediu hoje a quebra do sigilo bancário de 16 suspeitos de envolvimento nessa rede de corrupção na Petrobras. O repórter Vladimir Neto traz os detalhes ao vivo para a gente de Curitiba. Boa noite, Vladimir. Boa noite, Renata, Bonner, boa noite a todos. Como você disse, o juiz federal Sérgio Moro, que é o responsável pela condução desses processos da Operação Lava Jato, decidiu hoje quebrar o sigilo bancário de 16 investigados e de 3 empresas para aprofundar as investigações. E nesse momento, Sérgio Moro continua trabalhando, pode decidir a qualquer momento se prorroga ou não a prisão temporária de 15 dos investigados que estão aqui na sede da Polícia Federal. A PF opinou pela prorrogação da prisão de 6 desses investigados e se manifestou a favor da liberação de 9 dos presos. Já o Ministério Público Federal quer transformar 12 dessas prisões temporárias em preventivas, que não têm prazo definido. No pedido de extensão dessas prisões temporárias, o delegado do caso, aqui da Polícia Federal, disse ao juiz que há, inclusive, indícios de vazamento de informações nessa fase da Operação Lava Jato. Na madrugada da última sexta-feira, por exemplo, 3 advogados estavam em um escritório de uma empresa, a OAS, onde foi cumprido um mandado de busca e apreensão. A OAS alega que esses advogados já estavam em seu horário de trabalho. Bonner, Renata. Obrigado, Vladimir Neto, falando ao vivo de Curitiba. Os investidores estrangeiros também estão atentos ao que está acontecendo com a Petrobras e preocupados. A maior empresa brasileira negocia ações na Bolsa de Valores de Nova York desde agosto de 2000. As ações atingiram seu valor mais alto no dia 21 de maio de 2008, 77 dólares, ano em que o petróleo atingiu valor recorde no mercado internacional e que a companhia fez a primeira extração do pré-sal. No fim do mesmo ano, o preço do petróleo despencou e as ações da Petrobras passaram a ter uma sequência de quedas. Em 6 anos e meio, a redução foi de quase 88%. Aswath Damodaran é professor da Universidade de Nova York, especialista em finanças corporativas. Ele afirma que a redução no preço do petróleo no mundo não é o principal responsável pela desvalorização da empresa. É só comparar a Petrobras a outras grandes companhias petrolíferas. Elas perderam cerca de 20% do valor neste período, e não mais de 85%. As agências de classificação de risco acompanham com extrema atenção todos os acontecimentos envolvendo a Petrobras. Elas fazem análises e divulgam relatórios que influenciam investidores em todo o mundo. Em outubro, a Moody's rebaixou em 1 degrau a nota de crédito da Petrobras por causa do nível alto de endividamento da empresa. No último boletim, ontem, a Fitch diz que a qualidade do crédito da companhia poderá cair se as investigações resultarem em multas ou perdas em ativos. Já a Standard & Poor's aposta que é muito alta a probabilidade de o governo brasileiro socorrer a empresa financeiramente se for necessário, pelo fato de ser o acionista majoritário. As empresas que foram alvo da Operação Lava Jato também estão na mira das agências de risco. Hoje, a Moody's rebaixou a nota de crédito da construtora Mendes Júnior. A agência afirma que a empresa pode ter dificuldade para obter financiamento por causa das acusações de corrupção envolvendo um de seus principais executivos e a Petrobras. Um suspeito de envolvimento no escândalo de corrupção da Petrobras, que era procurado pela Polícia Federal desde sexta-feira, decidiu se entregar hoje à tarde em Curitiba. Fernando Soares, conhecido como Fernando Baiano, teve a prisão decretada na 7ª fase da Operação Lava Jato. O lobista Fernando Soares, o Fernando Baiano, se entregou hoje à tarde à Polícia Federal em Curitiba. O nome dele foi citado num depoimento do ex-diretor de abastecimento da Petrobras, Paulo Roberto Costa, que hoje cumpre prisão domiciliar. Segundo Paulo Roberto, Fernando era o operador do PMDB no esquema de propina na Petrobras. No PMDB, da diretoria internacional, o nome que fazia essa articulação toda chama-se Fernando Soares. É o conhecido também como Fernando Baiano, é isso? Perfeito. Até agora, a Polícia Federal não confirmou que Fernando Baiano tenha ligação com o PMDB. O lobista se juntou aos executivos de algumas das maiores construtoras do país, presos nessa 7ª fase da Operação Lava Jato. Eles têm dormido em beliches ou em colchões no chão e estão divididos em 6 celas, com até 4 pessoas em cada uma.
também têm tomado banho de sol como qualquer preso e alguns estão usando adesivos de nicotina para conseguir ficar sem cigarros, já que é proibido fumar na carceragem da Polícia Federal. E não é só. Não podem usar relógio, então uma das primeiras perguntas que eles nos fazem é que horas são? Há uma questão muito grande com relação, uma angústia muito grande com relação ao tempo, que segundo eles não passa. Hoje estavam previstos os últimos 5 depoimentos, entre eles o de Ricardo Pessoa, presidente da construtora UTC, apontado como o coordenador do chamado Clube de Empresas que participavam do esquema de corrupção. Também estão sendo ouvidos outros 2 funcionários da UTC, Edinaldo Alves da Silva e Valmir Pinheiro de Santana. Todos foram registrados pelo sistema de segurança da portaria de um prédio em São Paulo, onde fica o escritório do doleiro Alberto Youssef. Nos relatórios da Polícia Federal, também há provas de uma sociedade entre a UTC e a GFD de Youssef e uma série de e-mails trocados entre eles. O advogado de Ricardo Pessoa declarou que o cliente dele mantinha um relacionamento comercial com o doleiro. Em primeiro lugar, ele responderá a todas as perguntas que lhe sejam endereçadas. Em segundo lugar, é natural que haja um conjunto de e-mails, uma troca de correspondências por e-mail entre o senhor Ricardo Pessoa e Alberto Youssef, porque eles tinham negócios em comum, negócios devidamente registrados, públicos, ligados à hotelaria. Em outro depoimento, o diretor da Galvão Engenharia, Ayrton Medeiros Fonseca, confirmou que pagou propina para a organização criminosa, que, segundo as investigações, foi montada para desviar dinheiro de obras da Petrobras. Mas o advogado alega que o cliente foi obrigado a fazer os pagamentos. O meu cliente deixou claro que ele e a empresa pela qual ele trabalha foram vítimas de uma extorsão praticada por um funcionário público. E se ele não pagasse, o que aconteceria? Todos os contratos que foram obtidos pela empresa foram obtidos de maneira lícita. Caso ele não cedesse a esta extorsão do funcionário público, os contratos não seriam dados prosseguimento a este contrato, ele teria dificuldade para receber o que lhe era devido, inclusive para a própria execução do contrato. O advogado também disse quem teria exigido propina e citou o nome do ex-deputado José Janene, do Partido Progressista. Janene faleceu em 2010. Ele, num primeiro momento, foi recebido pelo ex-deputado José Janene, teve uma conversa com o senhor Alberto Youssef e também com o senhor Paulo Roberto. Ainda, segundo o advogado, Ayrton Medeiros estaria disposto a fazer uma acariação com Alberto Youssef e Paulo Roberto Costa. No fim da tarde, terminou o depoimento de Sérgio Mendes, vice-presidente da Mendes Júnior. Ele foi ouvido por quase 3 horas. O advogado dele disse que Mendes negou a participação da empresa num cartel, mas confirmou o pagamento de 8 milhões de reais para as empresas do doleiro Alberto Youssef. Informou que conhecia Paulo Roberto Costa e Alberto Youssef, foi pressionado por eles para fazer um pagamento sob pena dos contratos mantidos com a empresa e futuros não terem andamento. Em razão dessa extorsão, eles fizeram um único pagamento para as empresas do Alberto Youssef. O valor total foi 8 milhões de reais. Quem se apresentou espontaneamente à prisão, vindo diretamente para Curitiba, está disposto a tudo para colaborar. A Polícia Federal continua a procurar o último foragido, Adarico Negromonte Filho, irmão do ex-ministro das Cidades, Mário Negromonte. O Partido Progressista reafirmou que só vai se manifestar depois de tomar conhecimento oficial do teor dos depoimentos, mas que está à disposição das autoridades e que todas as prestações de contas estão dentro da lei. O PMDB declarou que Fernando Soares nunca teve vínculo com o partido, nem delegação para arrecadar valores. Ainda segundo o PMDB, todos os recursos para campanhas foram declarados à Justiça Eleitoral como manda a lei. Os executivos presos na última sexta-feira começaram a ser ouvidos pela Polícia Federal já no dia seguinte. E eles têm revelado mais detalhes da rede de corrupção. Ildefonso Colares Filho, ex-diretor-presidente da construtora Queiroz Galvão, que pertence ao grupo Queiroz Galvão, negou a participação em qualquer esquema ou que algum diretor da Petrobras tenha exigido propina. Otton Zanoide de Moraes Filho, diretor executivo da Queiroz Galvão Tecnologia, que pertence ao mesmo grupo, também negou suborno. No depoimento, ele confirmou que conhece Alberto Youssef, disse que foi apresentado ao doleiro pelo ex-deputado do Partido Progressista José Janene, que morreu em 2010.
Ele também afirmou que foi procurado por João Vacari, tesoureiro do PT, mas que a empresa não fez doação para nenhum partido na campanha deste ano. Nos 2 interrogatórios, o delegado da Polícia Federal fez várias referências a trechos da delação do executivo da Toyo Setal, Augusto Mendonça Neto. Segundo Augusto Mendonça Neto, dentro do clube formado pelas empreiteiras que participariam do esquema bilionário de propina, havia um subgrupo, o Clube VIP, formado pelas empresas de maior poder econômico. O Clube VIP conseguiu garantir só para ele a refinaria Abreu e Lima, em Pernambuco, um contrato de 6 bilhões e 700 milhões de reais. Augusto Mendonça Neto também disse para os procuradores que o ex-diretor da Petrobras, Renato Duque, era o elo do Clube VIP com a empresa. Até o momento, 5 investigados que assinaram acordo de delação premiada para conseguir redução de pena já se comprometeram a devolver aos cofres públicos dinheiro desviado de contratos da Petrobras, como informou o jornal O Globo. Pelo acordo, o ex-diretor de abastecimento da Petrobras, Paulo Roberto Costa, deve devolver 70 milhões de reais. O executivo Júlio Camargo, da Toyo Setal, 40 milhões. Augusto Mendonça Neto, da mesma empresa, 10 milhões. O doleiro Alberto Youssef, considerado um dos cabeças do esquema de corrupção, 55 milhões. E Pedro Barusco, um gerente da Petrobras ligado a Renato Duque, deve devolver sozinho 252 milhões de reais. Um total de quase meio bilhão de reais. Como os acordos assinados por Paulo Roberto Costa e pelos executivos da Toyo Setal já foram homologados, a devolução dos valores é considerada certa. No caso de Alberto Youssef e de Pedro Barusco, o ressarcimento ainda depende da validação do acordo pela Justiça. O controlador-geral da União, Jorge Rage, disse que foi procurado por representantes de empreiteiras investigadas na Operação Lava Jato que sondaram a possibilidade de fechar acordo de leniência, uma espécie de delação premiada para empresas. Qualquer procedimento nesse sentido só pode ser aberto depois que a CGU começar a investigar as denúncias, o que ainda não tem data para acontecer. Sobre as irregularidades encontradas na compra da refinaria de Pasadena, nos Estados Unidos, como mostrou o jornal O Globo, Jorge Rage afirmou que deve abrir processos contra funcionários da Petrobras. As manifestações da Petrobras não afastaram, em sua grande maioria, as constatações que a CGU havia feito. Pelo contrário, as apurações internas da Petrobras, no caso Pasadena, são bastante convergentes com os achados da auditoria da CGU.